Respira fundo com a gente que vai começar mais um Mulheres de Fase. Seja bem-vinda, Milena. É um prazer receber você. Bem-vinda, Milena. Oi, Tainá. Então, ser mulher multipotencial é lindo, mas também é exaustivo, porque entre ser muita coisa e ser inteira há um caminho de autoaceitação. E hoje queremos trazer luz a um tema que toca a muitas de nós, na verdade, que é a multipotencialidade feminina. E esse desejo de viver muitas vidas, de aprender tudo, de não caber em um só rótulo. E ao mesmo tempo sentir o peso de tentar dar conta de tudo. E por isso, hoje a gente trouxe uma psicóloga, Milena. Apresentar quem é a Milena para vocês, essa mulher maravilhosa que conhecemos aqui em Burgos. E é um prazer ter você aqui. Obrigada, é um prazer meu também. O prazer é todo nosso. Mas deixa eu falar um pouquinho, deixa eu apresentar a Milena como se deve apresentar. A Milena Feitosa Souto, é cearense de Fortaleza e já está há 25 anos na Espanha. Ela é mãe do Matheus e do Luca, que tem 20 e 16 anos. É a primeira de 3 irmãs e filha de jornalistas. Terminou psicologia na Universidade Federal de Fortaleza no ano 2000 e logo em seguida veio para a Espanha para cursar um Master em Gerontologia na Universidade de Salamanca. Atualmente ela vive em Burgos, região de Castilho e León, aqui na Espanha. É psicóloga sanitária, especialista em gerontologia, sexualidade integrativa e formadora em temas relacionados com cuidados e gestão de equipes no âmbito sociossanitário. Ela tem aqui um consultório especialista em adultos, promovendo e prevenção e apoio na saúde mental, principalmente de mulheres. No âmbito público, ela também é psicóloga de uma equipe de promoção para a autonomia pessoal de adultos com diagnósticos de enfermidade mental aqui na Prefeitura de Burgos. Ela também é presidente do Rotary Burgos Evolução, uma organização mundial de voluntários formada por profissionais que brindam serviço à comunidade no âmbito local e internacional. Atualmente ela está trabalhando a marca pessoal dela também no mundo tecnológico para chegar a mais mulheres no mundo inteiro. Ou seja, ela é a própria multipotencialidade. Totalmente. Olha, eu achei que eu era multipotencial, mas você se superou. Meu Deus. Se não tinha uma pessoa melhor para poder falar desse tema. Com certeza. Do que a Milena. Essa mesa aqui tá multi. Tá muito multi. Muita potência. Uma mesa cheia de talentos, na verdade. Exatamente. Conta mais um pouquinho pra gente, Milena, como é que você veio parar aqui em Burgos, né? Eu já li um pouquinho, mas conta pra gente. Obrigada por essa apresentação, só vou te fazer porque depois vão dizer, não, você falou errado. Universidade de Fortaleza. A Universidade Federal, de Fortaleza. Ah, eu não sabia que tinha duas. Tem 3. A estadual, a federal e a... Desculpa, Bom, agora então. já tem várias privadas também, mas tá bem. Bom, tá certo. minha trajetória, quando vocês comentaram a proposta de falar sobre o tema, né? Então eu fui buscando lá atrás. E realmente a opção de vir para a Espanha era uma necessidade de, primeiro, viajar. Que é uma das minhas paixões é viajar. A primeira era essa. E a segunda, que de uma maneira ou de outra, sendo a filha mais velha, eu ficava sempre muito mais presa para sair de casa. Porque as minhas irmãs foram de intercâmbio e a minha mãe sempre dizia, não, fica um pouco mais e tal. Até que meu pai, que é professor universitário, chegou para mim e falou assim, olha, se você quiser, seu momento é agora. Então eu terminei a faculdade, tinha proposta de trabalho, eu ia para outra área, era a área de recursos humanos. E aí eu falei assim, boa, agora é a minha oportunidade. E aí aproveitando a oportunidade de sair para viajar, estudar e começar a estudar coisas novas. Isso também talvez esteja dentro do nosso quadro de mulheres multipotentes, né? Eu queria fazer algo diferente. Eu não queria ter nada que já estivesse ali. Então, naquela época, o tema da psicologia do envelhecimento era algo muito novo. Sim. Então, aqui já era muito avançado, porque a Europa não é muito mais... Claro. E tal. Então, eu vim para isso e acabei ficando, né? Encontrei o meu espaço aqui e acabei ficando aqui. Que bom, que história, né? Na verdade, não veio para passar um tempo, né? E voltar. Sim. Vim para cá com a ideia de voltar e ser professora da minha universidade, na Unifor. E aí foi tudo, né? Aquela história que a gente já vai falar no tema, né? Quando você começa a ir movendo
coisas, né? Uma Gostamos de coisa outras puxa a coisas. Uma outra, coisa né? puxa a Vai outra. movendo. Exato. Igual a Kelly também veio só para passar uma temporada, Foi. porque o marido dela ia fazer um doutorado. Um né, ano, eu vim para passar um ano, já tem 7. Já tem 7. 7 anos e 2 filhos mais. Vim com 2 filhos, agora já tenho 4. Eu sou a tudo menos, né? Assim, que tem menos tempo, que tem uma filha menor, que tem menos idade. É verdade. Eu sou a menos experiente Três dessa etapas roda. É. Mas essa é, eu acho que é a graça desse podcast, desse projeto do Mulheres Sim. de Fase, é justamente essa, né? Promover encontros de mulheres em suas fases mais diferentes, a começar pelas apresentadoras, que estamos em fases bem diferentes, mas que temos várias coisas que nos unem, vários temas, e inclusive a multipotencialidade. Sim. Eu queria até deixar uma coisa clara, né? Porque as pessoas que escutam a gente do outro lado podem pensar, ah, mas é só mulher. Não, existem homens também Claro, com potencialidades. Sim, Mas como o tema a tratar é mulheres, a gente vai tratar. Com certeza. Inclusive, Exatamente. isso de você ter falado dos homens, me lembrou uma questão que eu estava conversando com a Kelly esses dias, que eu acho que, na verdade, o mundo ele só conhece multipotenciais homens, tipo Einstein, Da Vinci, né? Grandes nomes sim. multipotenciais geralmente são homens. Pouco se escuta sobre as mulheres que têm esse poder na mão também, que faz várias coisas, consegue gerenciar e que tem um sucesso na história, né? E é isso, né? Ser multipotencial é ter um coração curioso, uma cabeça cheia de ideias, né? E um mundo interno cheio de possibilidades também. E também, às vezes, se vê no meio de um caos. E isso eu me identifico muito, porque às vezes eu quero fazer tantas coisas que eu fico, meu Deus, mas eu quero ser jornalista, mas eu sou jornalista, mas eu quero apresentar tal podcast, ok, né? Mas eu também quero pintar, eu quero dançar, eu quero tocar um instrumento e às vezes é muito difícil até para as outras pessoas também entenderem, né? Às vezes eu escuto que eu não tenho foco. Muitas vezes meu marido fala isso para mim, né? Mas você não tem foco. E às vezes eu começo e também não termino. E eu fico sem saber o que falar, né? E saber que existia essa característica, que a multipotencialidade tem um nome, né? Que não é só... Não é que eu seja uma pessoa sem foco, mas sim que tá tudo bem, que eu posso ter diferentes interesses, né? Como que desde a psicologia se vê essa característica? Na verdade, se vocês pararem para pensar, quando a gente era pequena, toda criança geralmente é inquieta, né? A criança, por natureza, ela é curiosa, né? Ela quer muitas coisas. Algumas crianças são bem focadas. Aqueles meninos que brincam com carro e no final são mecânicos. Aqueles que brincam com a estrutura de montar e acabam sendo engenheiros. Aquele que toca o instrumento acaba sendo músico, né? Mas a maioria das crianças são curiosas para muitas coisas, né? Sim. E aí a gente não pode esquecer que existe uma bagagem também da história familiar da gente, de algumas pessoas que decidiram fazer certas profissões. Ah, porque meu pai era médico, minha mãe era professora. E às vezes, né, encontram um caminho e outros passam a vida inteira num caminho que não era o seu. Talvez porque não se permitiu ou não foi permitido naquele momento ser uma pessoa que podia fazer várias coisas. Então, assim, na minha história de vida, eu tenho 2 pais, como você falou, que são jornalistas, 2 pessoas muito diferentes no âmbito familiar, porque meu pai vem de uma zona rural, minha mãe vem da cidade, meu pai é o primeiro filho, a minha mãe também, mas meu pai teve que trabalhar para poder levar a família adiante. A minha mãe já nasceu, vamos dizer assim, numa família mais estruturada economicamente. Mas o meu pai queria ser médico. E quando ele chegou na capital, ele falou assim, como é que eu posso ser médico se eu tenho que trabalhar? Então, ele mudou para comunicação social e marketing. Coisa totalmente diferente. oposta. E aí, naquele momento, quando ele contava essa história, eu falei assim, nossa, deve ter sido frustrante para ele ter que ter essa mudança. E ele falou assim, num primeiro momento pode ser, mas você tem que aprender a gostar daquilo que você realmente pode fazer. Porque viver frustrado não ia ter sentido na vida. Não era opção, E logo né? ele foi um dos melhores professores da Universidade Federal, nesse caso, e foi coordenador do seu curso, e uma pessoa muito influente no sentido de dizer, poxa, conseguiu sair adiante com uma coisa que não tinha nada a ver. Logo, ele ficou sonhando que eu fosse a médica. E aí a gente faz uma pausa, né? Então, assim, e minha mãe fez cinema, fez jornalismo, né? Naquela época se podia também fazer outras coisas que não necessitavam uma carreira, né? Uma licenciatura. Então, bom. Então, quando eu era pequena, eu escutava a seguinte frase. Você pode tudo. Basta sonhar
que você vai conseguir realizar. E a gente fica com essa coisa na cabeça, e quando a gente para para pensar, não é bem assim. Porque dentro do que a gente vai falar da multipotencialidade, a gente pode ter muitas coisas, mas se a gente não fizer um guia, um caminho, a gente não chega a nenhum lugar. Aí é o que você falou. Às vezes parece que eu não consigo terminar nada, né? Que eu não tenho foco. E não é assim, é porque os interesses são múltiplos, né? Então, o cérebro de uma pessoa que tem multipotencialidade, ele é diferente de uma pessoa que não tem essa multipotencialidade, né? Em todos os aspectos, biologicamente falando, morfologicamente falando, é diferente. Então, como é que a gente pode esperar de uma pessoa que tem um cérebro diferente atuar da mesma forma que uma pessoa que não tem esse tipo de cérebro? Então, o que acontece? Nós temos vamos dizer assim, somos capazes de profundizar mais que outras pessoas, somos capazes de ter uma visão mais holística, né? Uma visão mais geral das situações, somos capazes de juntar várias áreas e encaixar no mesmo ponto, né? Quer dizer, nós estamos fazendo isso aqui agora e você tem uma experiência numa coisa, você em outra, eu em outra, e eu tô captando como a câmera, o que a gente está falando, tudo, né? Porque a gente tem essa possibilidade. Também se pode aprender muitas coisas, né? Para atuar dessa maneira, mas nesse foco a gente tem que se preocupar em ver que somos multipotências. Agora, é saber usar bem essas multipotências. Claro, eu achei né? muito interessante o que você falou, da questão de que somos diferentes, mas que tem como você trabalhar isso. E aí é um ponto que eu sempre percebi isso, porque tem pessoas que querem fazer muitas coisas, apesar de elas não terem essa habilidade natural, essa capacidade natural que nós multipotenciais temos de conseguir lidar com tudo isso. Eu vejo que pela pressão externa da sociedade, né, da internet hoje em dia, as pessoas querem fazer muitas coisas, estarem ali produzindo cada vez mais, mas muitas vezes elas não têm essa capacidade natural, mas pode ser trabalhado, né? Tem uma questão de perfil, de personalidade, De talento, de né? talento. Né? A gente aprendeu também, né, na nossa época de estudante, ou até antes, né? Eu me lembro que quando eu fui decidir fazer faculdade, eu tinha 5 opções. Eu queria ser 5 coisas. E nenhuma delas tinha a ver... Bom, tinha a ver, mas não era tanto. Eu queria ser arquiteta, eu queria ser publicitária, eu queria ser pediatra, mas não médica. Eu não queria sangue. Psicologia eu estava e ser administradora, né? Administração de empresa. Eu queria tudo isso. Então, eu tive uma conversa com meu pai me ajudou a eliminar uma ou duas. E eu fiquei naquela coisa assim, por que eu não posso ser tudo? No final das contas, eu consegui passar em administração, mas eu não sabia, porque aquelas pontuações que a gente tem no Brasil, né? De passar em várias universidades ao mesmo tempo. E acabei focando na psicologia. E, na verdade, naquela época, a única pessoa que me apoiou foi minha avó. Minha avó materna. Ela disse, você vai fazer o que você quer. Porque os pais sonham, a gente sonha com os filhos, né? Então, meu pai dizia assim, não, vai ser a médica. No fundo, era uma parte da frustração, né? E minha mãe, naquela época, estava com muita gente que estava na área do direito. Ah, não, vai ser advogado, né? Então, eu disse assim, não, mas eu quero ser psicóloga. Eu quero ser psicóloga. E demorou muito para mim definir em que área da psicologia eu queria. Então, eu estava na faculdade no primeiro semestre e no segundo, e eu já estava com o pessoal do 7º. Porque eu gostava de um tema que já estava lá na frente, né? Hoje eu tô falando para vocês e eu tô dizendo, nossa, quantas coisas ocorreram naquela época que, né? E faz sentido, né? Quando a gente para ver. Hoje. Mas era sempre essa ideia de não parar, né? De fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E aí isso juntava inglês, juntava dança, juntava um instrumento, né? Falar em público, ser voluntária. Filha de quem, né? Então você junta 1000 coisas. E aí o que acontece? Se a gente coloca no dia de hoje, as crianças a gente vai vendo por aí que também tem talento e que não é explorado esse talento, aí é chamado aquele menino que é o distraído, né? Ele não foca em nada. Aí se a gente leva para a rama da psicologia, da medicina, aí tem um diagnóstico. Ele tem déficit de atenção, ele tem falta de concentração, né? Ele é ansioso. Quantos diagnósticos podem estar aí? Muitas crianças com diagnóstico, no fundo, são crianças que não estão sendo encaminhadas, né? Direcionadas para os seus talentos. Claro, com certeza. Isso é verdade. E se fala muito também, né, de uma explosão de diagnósticos que antes não tinha, agora tem, mas também temos ferramentas também, né, para identificar. Então, você acha que realmente tem essa explosão de diagnósticos de uma maneira geral, ou está muito mais relacionado, talvez, a querer colocar todo mundo dentro de uma caixinha,
você é isso, Olha, você é na aquilo. verdade, é sempre mais fácil, né? Colocar dentro de uma caixinha. Porque o mundo está mudando e mudando de uma forma muito rápida. A gente, quando estava na escola, a autoridade do professor era diferente hoje, o número Sim. de alunos que tinha na classe era diferente. Alguns pais não tinham a capacidade que tem hoje de poder transmitir aos seus filhos uma nova forma de ver o mundo, né? A gente vivia dentro de casa, comumente saía no bairro, na cidade vizinha ou viajava no seu próprio ambiente. Hoje em dia a gente viaja pela internet. Sim. A gente tem muita nessa essa situação. Então, eu vejo que realmente existem pois, pessoas que necessitam de um diagnóstico bem feito, bem estruturado, mas não para estar dentro de um quadro de dizer, é um doente, ou é um enfermo, ou é um desequilibrado. Não. Simplesmente para, a partir daí, a gente saber o que fazer, tendo essas limitações ou essas virtudes, né, ou essas qualidades, como é que a gente pode conseguir que essa pessoa tenha um caminho pois estruturado e um caminho pois que ela pode se sentir satisfeita com o que está fazendo, Com certeza. né? Mas que existe, ou seja, a gente antigamente falava da vocação. Qual é a vocação? Quando a gente era pequeno, o que você vai ser quando crescer? Né? Como é que eu vou saber o que eu quero ser quando crescer com 5 anos? Mas E se eu tiver a vocação de ser várias coisas? Exatamente, mas aí não estava permitido, né? E hoje em dia ainda é assim. Por exemplo, nossos filhos, nós que temos filhos, na hora de escolher o que eles vão estudar. Por exemplo, aqui na Espanha, meu filho de 16 anos está em crise. Porque eu não sei o que eu vou fazer, mas eu já tenho que definir se eu vou por ciência, se eu vou por letras, Claro. ou se eu vou por tecnologia, né? E às vezes isso pode causar uma frustração, porque crianças brilhantes podem deixar de estudar o que querem, podem inclusive se frustrar, deixar de entrar numa universidade, numa formação profissional, porque estão com medo de arriscar algo que eles não querem. E acha que vai ser determinativo, né? Acha assim, meu Deus, se eu fizer essa escolha agora vai ser para sempre. Exatamente. Quando a gente sabe depois que que a gente já viveu esse processo, que não é assim. E deixa eu te perguntar, existe alguma relação entre ser multipotencial, já que tem uma diferença ali no cérebro, né? E a pessoa ter mais propensão à ansiedade, ao TDAH, à síndrome do impostor? Sim, pode ter essa relação, né? Mas assim, as pessoas que têm a multipotencialidade não necessariamente são pessoas de altas capacidades. Não tem por que ser gênio. Claro. Mas geralmente são pessoas que têm uma inteligência, mais de uma inteligência. Mas a gente estava acostumada àquela história de é inteligente para matemática, é inteligente para humanas e tal. Pode existir mais do que uma inteligência, né? A gente tem realmente, já foi descoberto 8 inteligências. Então, supostamente, todas as pessoas que são multipotenciais têm uma inteligência para mais de uma coisa, né? Pode tocar um instrumento e ao mesmo tempo ser um matemático. Por dizer assim, Leonardo da Vinci, que você mencionou, é uma das pessoas que a gente pode colocar perfeitamente nesse critério, porque sabia de medicina, sabia de pintura, sabia de engenharia, né? Faz um mês de férias que eu fui para Valência, tem uma exposição da Vinci e é impressionante como ele conseguia fazer aquelas coisas em tão pouco tempo e com as estruturas que a gente não tem hoje, porque não existia a internet que existia, não existia o computador que a gente tem hoje. E aí encaixa. Então, o que acontece? Quando a gente tem essa potencialidade e não conhece, não sabe que a gente tem isso, a gente passa pelos critérios da sociedade, de outros, como uma pessoa sem foco, como você falou, uma pessoa que não sabe o que quer, né? Uma pessoa, às vezes, inclusive... Que sempre começa e não termina. Ou seja, uma pessoa que realmente não tem foco. É o que as pessoas veem, né? Poucas pessoas vão olhar e dizer assim, nossa, tem potencial. Né? Geralmente, o geral vai ser pensar nisso. E aí, com a pressa que o mundo pede pra gente decidir as coisas, porque com 18 anos a gente tem que estar na faculdade, né? Com 25 a gente tem que fazer especialização, e aí junta. A gente tem que ser, né? Quem quer ser mãe, tem que ser mãe. Aí tem casa, marido, família, profissão, quem tem empresa, e vai juntando mil coisas. Se a gente não se conhece, né? Porque a primeira coisa que eu acho que nós devemos fazer é aceitar. Aceitar que somos assim. Sim. Né? Independente do que os outros possam pensar ou possam dizer. Aceitar que somos assim. Demora, sim, porque para chegar até aí a gente tem que fazer um trabalho, como a gente consegue chegar aqui e ver, sou isso, né? Por um lado. Por outro, é a adaptabilidade a isso. Né? Eu consigo me adaptar exatamente como eu sou, porque eu
posso não encaixar em muitos ambientes. Sim. Né? E ainda tem a questão da culpa, né? Por não Exatamente. conseguir seguir só um único caminho. Esse é o único caminho. E aí você vê aquela pessoa que começou ali naquele caminho certinho e tudo mais. Vou te trazer um exemplo, né? Eu tenho uma amiga que trabalhou comigo no início da minha carreira. E ela, desde o início, assim, é marketing, é conteúdo, é isso que eu quero. Ela já começou a produzir conteúdo e tal, de marketing, explodiu no mercado, né? Hoje dá palestras, é super reconhecida no mercado. E ela sempre me falava, Tainá, você tem que produzir conteúdo de marketing, você tem que produzir. E aí eu ficava me sentindo culpada, porque eu olhava para aquilo e eu falava, meu Deus, mas não tô preparada eu não consigo definir que eu quero falar sobre marketing. Eu falava, eu quero tantas coisas, como que eu vou produzir o meu conteúdo para encaixar tudo e falar de tudo que eu quero falar e ser tudo que eu quero ser? Chega em quê? Na autoexigência. Isso. Né? Quase uma perfeição, porque se não sai bem, não tá bem. Exato. Né? É. E aí a gente junta o que você falou. Eu me frustro, eu acabo começando e não termino, e aí gera uma ansiedade, porque também a sociedade exige isso que você está falando. Né? E aí a comparação, porque ela seguiu um caminho e já tá lá, e eu fui vários caminhos e tô aqui. Eu escutei muito na minha vida assim, nossa, porque você não se dedica a ser palestrante, porque você fala muito bem em público e tal, não sei o quê. Só que a gente não pode deixar de ver o outro lado, que somos pessoas como qualquer outra, né? E existem os nossos medos, existem as nossas inseguranças. E às vezes não está preparado para esse mundo. Tem todo o potencial, né? Não é o momento certo. É como diamante que ainda não está preparado. Tá lá sendo né? lapidado. Pra brilhar. Então, assim, é esse diamante bruto ainda, né? Então, é importante que a gente entenda que uma coisa que não falta na gente é curiosidade. Curiosidade incessável. Ou seja, curiosidade por tudo. Eu tenho uma psicóloga que me acompanha, eu sempre digo que psicólogo que não tem psicólogo não, não tá certo. Não é muito confiável. É uma pessoa que me conhece muito, porque me conhece de muito tempo atrás, e ela sempre me fala isso. Olha, maravilhoso você ser curiosa, mas tem que equilibrar a curiosidade com o fazer. Sim. Né? Porque senão vai ficar só buscando. E aí eu tenho certeza que muitas mulheres vão se identificar com o que eu vou dizer. Não paramos de fazer curso. Curso e mais Ai, curso, meu Deus. curso e mais curso e não terminamos. Parece que precisa. Nós somos assim. Nós somos Você assim. está nos descrevendo agora. Nunca tá bom, nunca é suficiente a quantidade de conhecimento que a gente tem. E não é nem só que nunca tá bom, nunca tá suficiente. É porque eu diria que é quase uma necessidade visceral de estar sempre aprendendo. Mesmo que eu não vá usar aquilo no meu trabalho diretamente. Exatamente. Cara, eu quero saber sobre astrologia, eu quero saber sobre design humano, eu quero saber sobre física quântica, eu quero saber sobre o universo, sobre, né, astronomia, tudo. Então, assim, é exatamente isso. E isso está genial, tá? Porque eu não quero que a gente passe a ideia de que isso é ruim. Claro. Isso está genial. Desde que isso não tire o nosso sono, né? Sim. Não faça com que a gente fique cansada. Né? E com a ideia e realidade que existe, vocês já ouviram falar da síndrome do impostor? Sim. Tem um pouco a ver com isso. É tanta exigência Sim, muito. de chegar que a gente acaba saboteando aquilo que realmente a gente quer fazer. E aí nem começa ou nem termina. Olha, eu me identifico muito com essa característica. Eu sou essa pessoa que estou o tempo todo fazendo curso, querendo saber mais. Eu sou jornalista, tenho master em marketing digital. E eu ainda acho que eu não estou pronta, né? Eu já fiz vários cursos, há anos fazendo curso de marketing digital. E eu sempre tenho aquele receio, eu tenho aquele medo, dou aquela travada, ai, mas eu não sou boa o suficiente. E é justamente isso, a síndrome da impostora. E eu, gente, mas eu tenho conhecimento, peraí, Kelly, acorda. Tem conhecimento, tem experiência. Tem experiência, mas muitas vezes eu falo, ai, não vou. Ai, não, deixa pra lá, vou postar depois. Às vezes eu gravo vídeo e não posto. Que também dá trabalho gravar o vídeo, editar o vídeo eu não posso. E isso acontece comigo, né? Então eu me identifico muito com essa questão da síndrome da impostora, de não achar que tá bom. E eu acho que também vem muito das redes sociais, que ao mesmo tempo que algumas pessoas falam assim, essa questão da multipotencialidade que tá um pouco mal vista, por outro lado, tá um pouco, não sei se de moda seria a palavra correta. Eu acho que tá hypado. Eu acho que começou-se a falar um pouco mais. E você diria que qual a melhor forma de diferenciar a multipotencialidade verdadeira
de só essa necessidade social de mostrar que faz muitas coisas e que dá conta de fazer muitas coisas? Eu acho que existem duas diferenças muito importantes. O que está dentro da multipotencialidade é uma pessoa que está lutando, pode dizer assim, a palavra não seria talvez essa, mas todos os dias está tendo que gestionar, né, essa possível angústia de fazer muitas coisas. O que não tem esse potencial, mas está querendo abarcar, vive muito mais num mostrar que em realidade viver, né? Pode unir as duas coisas? Pode, né? Mas eu digo assim, um exemplo. Nós estamos fazendo muitas coisas, ok? A gente está preocupado se vai dar certo, de fazer de forma responsável, quem vai estar ouvindo a gente, né? A gente tem esse cuidado, porque de uma maneira ou de outra, a gente, quando busca o conhecimento, a gente também vai buscar, né, em determinados lugares que são corretos para a gente aprender o correto para passar para os demais, né? Pessoa que simplesmente só passa a informação, ela não está muito preocupada por isso, né? E isso pode ser um profissional maravilhoso, né? Então, assim, quando a gente consegue juntar essas duas coisas, então sai bem. Porque se eu sou uma psicóloga, entendo um pouco do marketing, sou sensível porque sou uma pessoa que, sei lá, gosto das terapias chamadas alternativas, né? Como yoga, e consigo juntar tudo isso para melhorar o meu paciente, então eu estou fazendo algo que tem uma função. Sim, né? e você cria um diferencial também, né? Porque a partir do momento que você junta várias coisas, você cria algo ali único, específico. Claro, por isso é tão importante que o comunicador, da igual a profissão que seja um comunicador que tenha responsabilidade com o público. Claro. E a gente vê que hoje em dia nas redes sociais, muita gente não é responsável por isso. Então os jovens estão aprendendo muitas coisas que não tem nem sentido, só repetem. É verdade. Né? Acaba criando uma cultura de repetições. E fica difícil que um professor ensine, fica difícil que um pai chegue para contar o que é a realidade da vida, porque tem outro que não tem uma responsabilidade. Graças a Deus a gente pode ter vários exemplos de gente boa, né? Mas assim, é importante a gente entender isso. Claro, porque isso também acontece muito. Às vezes, eu já escutei algumas pessoas comentando, mas o que esse cara que é, sei lá, oftalmologista está falando de desenvolvimento pessoal, né? Não tem nada a ver, não estudou para isso. Mas também depende, porque se ele for um multipotencial verdadeiro, ele pode ter ido buscar a informação correta e tá tudo bem. Sim. Mas nem sempre é assim. Exatamente. Então tem que estar muito atento também com o tipo de informação que se consome. Sim, inclusive, se a gente parar para pensar, os médicos, né? As pessoas exigem, às vezes, que os médicos têm que saber de tudo. Não é? E aí a gente sabe que existem as especialidades. É assim como move o mundo, né? Sim. Você ser cada vez mais especialista, porque se a tua vocação é essa, então tu vai na mesma área. O que acontece com os que não são tão especialistas? É que hoje faço psicologia, amanhã eu estou estudando marketing, no ano que vem eu faço um doutorado em literatura, né? Porque é unir tudo isso e não ficar só na especialidade. É um erro na educação de hoje a gente querer que uma criança já sabe o que quer fazer, um menino de 16, 17 anos já sabe o que quer fazer, já tem que se especializar, aí quando termina já tem que fazer um mestrado e aí já está... Sendo que muitas vezes a gente só vai descobrir na hora que a gente está ali praticando o dia a dia da profissão, né? Trabalhando. Exatamente, trabalhando. E diz assim, não não quero isso não. Sim, igual eu trabalho como social media, né? E eu faço desde a estratégia até a produção do audiovisual, edição e tudo. Então, eu sou multi dentro do social media, mas eu também sou gestora de projetos, eu trabalho com processos, desenvolvimento pessoal, gestão de tempo, enfim. Sou artista, né? Gosto de danço, atuo, enfim, várias coisas. E aí, dentro do social media, eu cheguei numa fase da minha vida que eu falei assim, cara, sabe? Eu trabalho com isso, mas isso daqui não me preenche. Não, eu preciso de mais, eu preciso de algo que faça sentido para mim. Aí foi quando eu comecei a focar o meu conteúdo muito mais em gestão. E aí, dentro de gestão, eu falei, gente, mas existem vários tipos de gestão. Como que eu vou abordar tudo? Então, assim, aí comecei a trabalhar. Não, então eu gosto mais desse tipo de gestão aqui. Então,
Mas se você me perguntasse lá no início da minha faculdade o que eu queria ser, eu queria trabalhar com televisão na Globo, sendo jornalista Exatamente. tradicional. Olha onde estamos. Aí né? é uma parte, excelente o exemplo que você deu e ao mesmo tempo perigoso, né? Uhum. Porque eu gosto disso, mas eu também gosto disso. E aí é onde a gente entra que não termina nunca. Teve uma época da minha vida que eu dizia assim, nossa, eu sou admiradora das minhas amigas que conseguiram, desde quando terminaram a faculdade, e nesse rumo, só criança, só adolescente, só adulto, não sei o quê, e eu abrangendo. Hoje eu consigo entender que bom foi poder abranger, porque eu consigo ir mais além do que Sim. simplesmente ficar ali. Mas É perigoso, né? é perigoso porque você acaba. Existe uma frase que a gente escuta muito, né? Abarca tudo, sabe tudo, mas não abarca nada, É. né? E não é bem assim. Se for bem canalizado, se for bem gestionado isso aí, a gente ter o apoio, porque aí sim pode entrar a figura do psicólogo, pode entrar de um orientador, pode entrar do teu marido, tua esposa, né? Que tem um foco Sim. e ajudar, né? Pode ser ajudado nisso aí. Sim. Igual que qualquer outro tipo de situação que a gente necessite de alguém que nos oriente. Né? E quais sinais mostram que essa potência está começando a virar um peso, né? Tá sobrecarregando ali aquela pessoa. O estresse, fora do comum, porque tem que estar fazendo 5 coisas ao mesmo tempo. Autoexigência, né? Não querer aceitar que é assim. Acha que É um defeito. tem que fazer, principalmente nós mulheres, né? Uhum. Que temos essa coisa de que a mulher pode com tudo. Sim. Tá? O burnout, né? O estar queimado, que é aquela coisa que você tá fazendo, porque assim, o burnout a gente tem que entender que é diferente do estresse. Estresse todo mundo tem. E é importante, porque o estresse é uma fonte da gente ter um sinal de sobrevivência, né? Uhum. Se eu tô aqui agora mesmo e entra, sei lá, uma águia ou um leão, a gente vai sair correndo porque é a nossa sobrevivência. Outra coisa é eu estar todos os dias metida nesse estresse e não parar. Então chega o esgotamento físico e o esgotamento mental. Que isso é muito importante a gente ter em conta. E aí, como vocês falam de mulheres de fases, não é a mesma coisa estar nessa dimensão sendo jovem e estar nessa dimensão já tendo, por exemplo, na questão da menopausa. Sim. Que já se junta outras mudanças na vida da mulher, que juntando com a multipotencialidade pode ser uma bomba. Né? Claro. Porque esgota. Então, o que acontece? Mulheres e homens, né? Chega um momento em que começam a se frustrar, começam a não querer, não gostar do que estão fazendo, né? Já não tem sentido aquilo que estão fazendo, né? E pode levar, aí sim, a complicações mais sérias, como pode ser uma ansiedade extrema, né? Um transtorno de ansiedade, depressões, né? A não achar que é suficiente. Eu me identifico muito. Eu acabei de completar 40 anos e chegou um momento em que eu me vi assim, com algumas falas também, muitas vezes, do meu marido. Você não foca, você gosta de muitas coisas, você começa e você não termina. E sentindo um cansaço extremo e entrei numa depressão muito profunda. E eu comecei a sair ali daquela depressão quando eu comecei a entender o que é que eu queria fazer, qual que era o propósito da minha vida, né? O que é que eu realmente gosto. E na hora de fazer esse mapeamento do que eu realmente gosto, apareciam várias coisas. Tá, mas tudo bem, eu quero ter uma loja, mas eu quero ter um podcast, mas eu quero ser influencer, eu pensei em fazer um doutorado, mas espera aí, calma. A Tainá foi uma das pessoas que me ajudaram a enxergar também. Não, Kelly, vamos... Peraí. Estruturar essas Eu ideias. falava pra Vamos você, organizar, né? eu falava pra ela, não tem problema você querer fazer tudo isso, mas qual é a primeira coisa que você quer fazer que vai te aproximar da realidade que você quer? Sim. E vai também fazer com que as outras outras Claro, entrem nessa exatamente. Se linha. juntem. Olha, uma coisa também importante que a gente tem que entender é que existe uma dificuldade de dar não. Sim, também. Então é sempre um sim. Você falou que entrou numa depressão. Sim. Acho que uma das coisas que mais me fizeram parar e ver e observar o que estava passando já foi físico. Eu tive um problema no ano passado no meu pé com como é que chama em português? Esguince? É uma torção. Uma torção que logo realmente eu sentia que meu corpo estava parando. Existiram outros problemas também que me chamaram a atenção nisso e meu pé parou. Depois o outro, como estava descompensado, começou a doer. Ainda estou nessa fase. E é como se o recado para mim foi: você tem que ir devagar e tem que começar a dizer não.
Então, eu acho que nesse último ano eu já consegui dar não a 3 cursos. E isso é bom. No final das contas, quando você consegue, você diz, poxa, Sim. que alívio. Sempre vai haver tempo para a gente fazer o que a gente quer. E sempre, ou seja, a gente vai poder estudar o que quiser. Porque o conhecimento é nosso, né? Então, no momento que a gente quiser, ou seja, tem muita gente que diz assim, para que eu vou estudar isso? Sim. Sim, mas às vezes é simplesmente curiosidade. E às vezes eu também, o que acontece comigo, porque eu também já me peguei vendo posts nas redes sociais e pensando, meu Deus, eu tenho TDAH, não é possível, porque, múltiplos interesses. Às vezes você tem hiperfoco em alguma coisa, mas às vezes eu quero ler a respeito do assunto. Agora eu tô com hiperfoco em Natal, eu quero tudo de Natal, eu quero decorar minha casa e tô lá lendo tudo. E aí vem a história, né, do autodiagnóstico. Meu Deus, mas será que eu tenho TDAH? Não, às vezes A é gente só. faz isso. Sim. É só porque eu gosto, eu quero ler a respeito, quero ver qual que é a tendência da decoração de Natal desse ano. Não quer dizer que eu. Eu tô no outro lado. Me cansei tanto que agora eu tô numa fase que eu tô, pra mim, se eu tô relaxada, se eu não sair, se eu fazer pouca coisa, eu tô tranquila. Antes todo mundo olha e fala assim, nossa, O que aconteceu? o que aconteceu? Porque não é assim. Tem uma frase que a minha mãe fala, que ela nem sabe disso, mas que me dá raiva. Quando ela liga pra mim numa sexta-feira, eu falo assim, e aí, o que vai fazer no fim de semana? Gente, entra uma raiva. Eu digo, por que eu tenho que fazer algo no fim de semana? Eu quero dormir, eu quero ficar lendo Quero livro, eu descansar. quero sair com os amigos, mas ficar no relax e tal. Porque é assim, mas eu também tenho uma mãe que é multipotencial, então ela não conseguiu sair disso. É difícil parar, né? É difícil parar. principalmente a cabeça parar. Porque assim, eu venho nesse processo de autoconhecimento também, eu não sei se você conhece, já ouviu falar, mas uma das ferramentas que me ajudou muito a me entender nesse processo foi o design humano. Que ele fala muito sobre a nossa energia, né, nosso funcionamento energético. A gente tem um corpo físico Muito, né? e a gente tem um corpo energético. Questão dos chakras, né? E até o chakra da mente, né? Então, dentro do design humano, a maioria das pessoas que são multipotenciais, elas são um tipo energético chamado geradora manifestante. Que é essa pessoa que tem muita energia, por isso que a gente consegue sustentar essa multipotencialidade. E a gente tem a manifestante, que é o poder de manifestação daquelas ideias. Só que a principal característica é a desorganização, a falta de direcionamento, se sentir perdida, tudo isso que a gente conversou aqui. Exatamente. Aí como é que a gente recarrega essa energia, né? Pra gente recarregar essa energia, a gente tem que ir pra dentro. Né? Sim. Captar o que está acontecendo, que necessidade tem de estar transmitindo tanta energia até esgotar. E aí é super importante o contato com a natureza, é super importante saber estar sozinha, né? É super importante estar ao lado de pessoas que podem te entender e ajudar você a se compreender e compreender, como você fez com Kelly, né? Então são várias coisas que a gente faz e esse mundo louco que a gente vive às vezes não permite que a gente faça isso. É verdade. Porque eu tenho na consulta muitas mulheres com transtornos de ansiedade que elas dizem assim, eu me sinto culpada se eu estou deitada no sofá vendo uma série Muito. sabendo que tem uma roupa para lavar. Né? Ou então, discutindo em casa, dizendo, meus filhos não me ajudam, olha a casa, está de cabeça para baixo. E eu falo assim, mas você pediu? Porque no fundo, tem aquela responsabilidade que sou eu que devo fazer. Sim. Né? A necessidade de estar produzindo o tempo inteiro. E às vezes eu me sinto culpada quando eu tô doente. Eu tenho enxaqueca. Meu Deus, para eu parar para deitar, eu tenho que estar morrendo já nas últimas. Eu me sinto muito mas, assim, culpada. Doenças, manifestações de dor, elas estão dizendo algo. Né? Elas não aparecem simplesmente porque é você. Ela aparece e ela está dizendo algo, né? Então, assim, eu consigo fazer hoje a leitura do meu pé claramente. Eu digo, você precisa parar. Você precisa ir mais devagar. Eu, apesar de eu ser nova, eu comecei a ter consciência disso cedo na minha vida. Justamente por conta desse meu estudo de gestão pessoal, de autoconhecimento, né? Eu trabalho com processo de gestão de agenda e tudo mais. E aí, eu li um livro que ele se chama Como Impor e Respeitar Limites. E esse é um livro que ele fala muito das relações pessoais, mas eu comecei a prestar atenção em tudo na minha vida. E eu já tive muitos momentos de ansiedade, depressão também,
quase tive um burnout. Eu era aquela que achava o máximo ser workaholic, que tinha que estar ali produzindo. E aí, quando eu me vi sozinha, né, em Madrid, morando ali, meu marido trabalha fora ainda, eu ficava dentro de casa. E aquilo começou, assim, a me destruir por dentro. E aí eu fui lembrando desse livro, fui lembrando de outros ensinamentos, assim, de outras questões. E aí eu falei, não, eu vou começar a limitar. Cancelei cliente, deixei um monte de projetos, assim, fiquei com o mínimo e falei, cara, eu vou me organizar, eu vou planejar as minhas ideias, eu vou primeiro entender o que está aqui dentro, visualizar, para mim, pelo menos a visualização de todas essas ideias me ajudou muito. Então, queria saber de você, assim, se essa questão do planejamento, da visualização, da gestão, de você ter um passo a passo com todas essas ideias, claro que nem sempre acontece do jeito que a gente gostaria, né? Não sai do jeito planejado, mas você acha que isso é importante para quem é multipotencial, que realmente faz diferença? Não só acho, mas é essencial, né? Exatamente o que falta no multipotencial é a organização. Então, se a gente começa a se organizar, e outra coisa, prestar atenção no contexto. Você está num contexto de vida, eu estou em outro contexto de vida e você está em outro contexto de vida. De repente, o seu contexto, a forma como você faz, não vai encaixar naquele. Mas a gente tem que observar qual é o meu contexto. Claro. E o meu contexto é esse. Então, nesse contexto, como eu me organizo para conseguir, né, fazer tudo aquilo que eu quero, ou parte daquilo que eu quero, sem me sentir esgotada, sem me sentir culpada, sem sentir que eu não consigo terminar as coisas, né? E não boicotear os seus sonhos, né? A maravilha que precisa sair de tudo isso. Claro. Né? Que são as metas, são os sonhos. Então, porque muitas vezes a gente quer tudo, mas a gente quer tudo agora. E aí isso foi uma coisa que eu entendi. Eu falei, cara, eu não preciso ter tudo agora. Qual que é o primeiro que eu preciso fazer? Depois, quando eu fizer isso, eu vou pro próximo. E aí vai chegar um momento que eu vou conseguir lidar com tudo isso ao mesmo tempo. E aí encaixa com o que você falou antes, o tema da energia. Quando você começa a colocar a coisa, né, no trilho, tudo vai... Sim, vai fluindo. Claro, a gente não vai dizer aqui que é mágica, né? Tem coisa que dá errado, porque eu acho que na vida também existem certas coisas que servem para mostrar que não é exatamente o momento, nem o lugar para a gente fazer o que está fazendo. Mas é importante focar nisso, é importante organizar, é importante ter uma estrutura um pouco mais organizada para a gente poder ter um seguir, mas claro, né? O caminho a gente sabe que pode dar muitas voltas, né? Pode encontrar pedras no caminho, mas se a gente mais ou menos tem uma ideia de como é, pelo menos aproveitar essa visão, né, holística, para poder ver, olha, se eu continuar por aqui, eu posso encontrar isso, se eu continuar, né? Sim. Mas a organização é essencial. E entender que não é um defeito, né? Que tá tudo bem ser assim. Cara, quando eu me aceitei, que eu olhei e falei assim, não, eu não vou produzir só um conteúdo. Eu não vou me envolver só em um projeto. Quando eu entendi isso, eu aceitei, falei, posso até demorar mais a atingir um nível de sucesso ali, financeiro, profissional, enfim. Mas se eu estiver alinhada com a minha verdade, com tudo aquilo que eu quero fazer, e sabendo gestionar tudo isso, eu vou ser muito mais feliz. Então, isso foi um ponto assim, que eu cheguei para mim e que fez toda a diferença, mas foi aquilo que você falou no início. Eu precisei aceitar. E eu queria perguntar, que conselho você deixaria para uma mulher que se sente perdida, que pode ser que se descubra multipotencial, mas que nesse momento ela se sente perdida? Qual a dica? Espero que o nosso momento de hoje sirva para despertar, né? Em muitas mulheres, essa ideia de que o que eu achava que era algo errado em mim, o que não era adequado em mim, ele tem um nome, né? E esse nome, ele serve para começar a entender o que está acontecendo comigo, né? E a partir daí, uma autoavaliação. Se acha que não tem nesse momento a capacidade de ter as ideias mais claras, porque é difícil se organizar, é difícil o entendimento, é difícil com as pessoas que estão ao seu redor, né, ajudar nesse entendimento, talvez buscar
a ajuda de um profissional para trabalhar esse tema, né? Entendendo que não vai buscar a ajuda de um profissional porque tem um defeito. Sim. Ou porque tem, né, um desequilíbrio. Não, todo o contrário. Para ajudar a organizar esse caminho para levar a realizar aqueles sonhos, aquelas metas. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir ajudar muitas mulheres a conquistar aquilo que elas sonhavam lá atrás. Sim. Que não conseguiram chegar até agora porque o caminho estava completamente sem rumo, né? Que lindo. Que lindo Então, isso. E aceitar que nunca é tarde demais para Nunca começar, é tarde né? demais. E o autoconhecimento, olha, gente, é tão impressionante. O autoconhecimento hoje é fundamental. Na consulta, eu encontro as pessoas que vêm com, é porque eu estou passando por tal coisa. E quando você começa a buscar o autoconhecimento, começa a dizer, poxa vida, é verdade, eu sou assim. E eu gosto de ser assim. Né? Sim. E você estava falando de limites, isso é importante. É importante a gente pôr limite para que os outros não nos façam, né, dano, ou seja, mal, Sim. mas o nosso limite próprio. De dizer, não, Milena, você não vai fazer isso, porque você vai encontrar tristeza, né, esgotamento, depressão, ansiedade, não vai ter tempo para os outros, né, para os seus filhos, para sua família e tal. Nosso limite, né? Porque como é que a gente quer colocar limite quando a gente não põe a gente? Se a gente não tem, exatamente. E sempre estar atenta às mulheres de fases, né? A gente é como a lua. Então a gente tem muitas fases. E cada fase da lua tem gente, eu brinco muito que eu digo assim, gente, cada fase da lua você está num momento diferente. Né? Até o mar se modifica, claro, porque vai modificar o ser humano que somos, né? Sim, se afeta até o mar, imagina 70% água. de água, então vai ser assim, né? Então, assim, esse eu acho que é importante, a gente tentar entender como nós somos, né? Buscar esse apoio, considerar a partir de hoje, quem estiver vendo, né, a nossa conversa, que não é nada fora do comum, todo o contrário, eu acho que existe muita gente ao nosso redor que a gente conhece como mulheres que têm muitas potencialidades, né? E entender que isso é uma coisa a mais. Nossa, não precisam se anular, não precisa, né? Nem se autoexigir. Nem se autoexigir. Vamos tentar sempre encontrar esse equilíbrio, né? Exato. Não, fantástico, assim, eu amei, Milena, foi obrigada. incrível, maravilhoso assim, o bate-papo. Foi muito enriquecedor, alentador para mim também, que estou nessa descoberta porque eu não sabia até bem pouco tempo que tinha nome, e como me descobri tem feito bem, e poder te escutar foi maravilhoso, assim, muito obrigada, foi pra mim muito também bom. A proposta foi ótima, porque foi também uma introspecção, né, e também ver onde está. Meu contexto é a minha fase agora mesmo. Maravilhosa. Amém. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada a você. E em qual fase você que está aí nos assistindo está agora, né? A gente quer saber qual parte da sua vida está pedindo mais espaço, mais cuidado, mais foco, mais limite. Compartilhe esse episódio com uma mulher que também é multipotencial e vamos fazer essa voz chegar a mais pessoas para despertar ainda mais mulheres. Com certeza. E antes da gente despedir, eu queria entregar aqui uma lembrancinha para Milena que a gente preparou. Você pode abrir depois, Milena, pode abrir depois. O que você, como mas você se quiser abrir agora também, o que você quiser. Olha só. Isso aqui é uma boa ferramenta para o que a gente estava falando. Sim. Porque a vela, de uma maneira ou de outra, nos leva à introspecção, nos leva a meditar, sim, né? Nos leva a estar. O caderninho para escrever as ideias. Também. Exatamente, né? O caderninho para escrever as ideias. E o incenso também. Esse colocava a árvore da vida, agora eu não sei se tem realmente esse nome, a árvore da vida. Árvore da vida. Muito bem, meninas. Foi sim. E é isso. Muito obrigada. Obrigada a você, viu? E também lembrar, segue a gente nas redes sociais, no nosso Instagram, também no Spotify, no YouTube. A gente está agora em todas as plataformas. Ativem o sininho. E compartilhe com uma mulher que você acha que vai ajudar também saber mais sobre a multipotencialidade. Muito obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Um beijo, tchau, tchau. Obrigada.